Tem jogadores que poderiam estar aqui, mas quando você pensa na Copa do Mundo, você vê que dificilmente ele vai estar. E se você não forma um novo jogador para a seleção, quando chegar mais próximo da Copa do Mundo, você não vai ter um jogador pronto para atuar naquela posição. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada, que torcemos sem parar. Muito obrigado, hein, pela audiência, muito obrigado por estar aqui assistindo com a gente esse vídeo. E se você não é inscrito, inscreva-se, verifique a sua inscrição, é muito importante. Para você é de graça, mas pra gente aqui vale muito. Tamo junto, antenado. Olha, ficou provado nessa data FIFA que estamos em maus lençóis com a seleção brasileira, hein? Fernando Diniz provou que não é o cara para ser, ou não deveria ser o cara para ser o técnico da seleção. Ele deixou escapar aqui na coletiva hoje, aqui na Granja Comari, na véspera do jogo contra a Argentina, que a seleção muito jovem está aqui para formar jogadores para a Copa do Mundo de 2026, daqui a 3 anos. Meus amigos, vamos falar a verdade? A reputação da seleção brasileira fica aonde, né? Porque se o importante é formar jogadores, mas e os jogos agora? E essas tabancadas que o Brasil está tomando? Ah, mas a gente não vai ficar de fora da Copa. Não, não vai, porque agora são 6 mais a repescagem, que é a 7ª vaga, de 10. Beleza, até concordo. Agora, é normal o Brasil ficar perdendo todos os jogos como está perdendo? E desde antes do Diniz... Cara, e além da questão do armador, que a gente já perguntou para ele, o vídeo aí tá no card, o Diniz falou que jogadores que nem jogam, né, como Joeliton, como Veiga, podem fazer essa função, e a gente vê que não. O Brasil tem um time exposto, e ele falou também que não, que 4-2-4 não tem nada a ver, que o posicionamento indifere. Realmente, o posicionamento pode ser diferente aí do número, né, em campo da formação tática. Agora, e até citou um exemplo do jogo do Fluminense lá no Beira-Rio contra o Inter no primeiro tempo, que as falhas foram muito mais técnicas do que coletivas naquela derrota de 1-0 do Inter para o Inter naquele primeiro tempo do Fluminense. Cara, o Diniz está perdido. O Diniz poderia tranquilamente convocar jogadores mais experientes, como fazem as outras seleções melhores do mundo, né? A própria Croácia, que eliminou o Brasil na Copa, com o Rakitic, com o Modric, com tantos outros jogadores experientes. A própria França tem o Giroud até hoje. Ninguém está pensando em 2026 ou será que eles estão pensando no agora? A Argentina tem o zagueiro lá, que eu nem gosto dele, o Otamendi, tem o Di Maria, tem outros jogadores experientes. Cara, e por que o Brasil não pode ter um Thiago Silva, por exemplo, que eu perguntei para o Marquinhos, e você vai ver aí a resposta dele, foi a resposta dele mais longa na coletiva, ele falando que sim, o futebol com o Thiago Silva aumenta, o futebol dele aumenta porque o Thiago Silva é um craque, é um grande jogador e poderia estar até hoje aqui na seleção. Outros jogadores mais experientes, depende da seleção ser mais experiente, se é da cabeça do treinador ou mais jovem. Ele não falou porque ele sabe que seria o ideal, né? Então ele preferiu ficar nessa de mais experiente, mas não é fórmula do sucesso, mas a fórmula, óbvio que é, como no próprio Fluminense, um time mesclado, com jogadores mais velhos e jogadores mais jovens. Não dá para o Marquinhos, com 29 anos, e nem ter essa experiência tão grande assim, nem ter essa liderança tão grande assim, ser o capitão, ser o jogador mais velho, como eu perguntei para ele, na seleção brasileira, né? Pelo menos dos jogadores de linha, considerando o Alisson, que é o goleiro, tem 31 anos, o Marquinhos tem 29 anos. Então, cara, muitos jogadores poderiam ser convocados pensando em agora sim, no resultado de agora, no momento de agora, que já passaram por Copa do Mundo, ou que não passaram, mas que poderiam agregar mais experiência. Enfim, cito aí inúmeros, né? Alguns pelo menos. Renato Augusto, que vem jogando com alguma constância de novo no Corinthians. O próprio Ganso, que é jogador chave ali na peça do Diniz. O próprio Marcelo, por que não, né? Marcelo, que tem todo o talento que tem. Renato Augusto, Lucas Moura, Ganso, Everton Ribeiro, Hulk, líder de assistências do Campeonato Brasileiro. O Rames Rodrigues é reserva do São Paulo e estava lá na seleção da Colômbia, que ganhou do Brasil. Aí eu não vou falar de Diquinho Soares pela experiência, mas pela idade que ele tem, mas não com a camisa da seleção, mas também poderia ser uma boa. Pedro já teve Copa do Mundo, Everton Ribeiro tá mal, mas poderia dar uma cancha aqui pro grupo. Para um elenco tão jovem, que tem jogadores que praticamente nem jogam, até o próprio Veiga que ele convocou, que nem é tão experiente assim, mas também nem joga, sinceramente não faz sentido essa formação de elenco do Diniz, né? Ainda mais num jeito de jogar tão kamikaze assim, tão exposto, que se mostrou contra a Colômbia e novamente deve se mostrar contra uma Argentina que vai
provavelmente com 4 jogadores no meio, e aí o ataque formado por Messi e Julian Álvares, né, provavelmente. Então dá uma olhada aí nos principais momentos aí da coletiva do Fernando Diniz, e também a minha pergunta, primeiramente aqui para o Marquinhos. Marquinhos, capitão provavelmente da seleção nesse jogo contra a Argentina, foi o capitão contra a Colômbia, e depois algumas pinceladas ali do Diniz na coletiva. Tamo junto, Antenados na Jogada, torcemos sem parar. Oi, Marquinhos aqui, David Sharp do Antenados na Jogada. Você é bem objetivo na pergunta, até o Igor tinha feito uma pergunta parecida, vou dar uma reforçada nela. Que o Diniz falou sobre formar jogadores para a Copa do Mundo, para chegar na Copa com jogadores já prontos. Mas você amanhã novamente vai ser o jogador de linha mais veterano, mais velho, mais experiente da seleção. E eu queria te perguntar, o quanto faz falta jogadores mais experientes na própria seleção e de mais idade também, né? Por exemplo, a Argentina mesmo, tem o Di Maria, tem o Otamendi, fora o Messi mesmo, enfim. O quanto faz falta isso, e até o próprio Thiago Silva, que eleva o seu futebol, né, quando você joga com ele. Obrigado. Acho que, olha, isso é uma pergunta que muita gente me faz, mas com certeza a qualidade que o Thiago tem, que um grande jogador desse nível, com certeza ele vai elevar quem jogar do lado dele. Então foi um tempo muito bom, que eu vivi com ele, aprendi muito, tentei usufruir ao máximo aí da experiência dele para que eu possa também estar crescendo e aproveitando melhorar o meu futebol. Então, mas penso que é tudo uma questão de ciclo, coisas acontecem, outros jogadores aparecem, outras vezes também tiveram mudanças de grandes jogadores, talvez algumas referências que acabam fazendo falta, mas o futebol é assim, acontecem as mudanças e a gente tem que saber continuar o nosso caminho. Então penso que é isso, eu acho que no futebol não existe uma regra de como se vencer. Se alguém falar para você só traz jogadores experientes que você vai ganhar, a gente não tem essa certeza. Só traz moleque também que a gente vai ganhar. Então eu creio que é uma questão de ideia, uma questão de acreditar naquilo que se tem na mão, e que o professor ele acredita nessa filosofia de jogo. Ele acredita nesse novo ciclo que está vindo, então basta a gente entrar dentro de campo, e trabalhar bastante nos treinamentos, vir para cá e estar sempre crescendo. Penso que qualidade, a gente vê tantos jogadores bons aqui, jogando em grandes clubes, jogando em grandes campeonatos. Então penso que os jogadores que a gente tem aqui não está faltando em qualidade, não está faltando matéria-prima, basta a gente criar essa casca aí como time, como um grupo, que a gente possa enfrentar aí jogos difíceis, para que a gente possa estar crescendo, possa estar ganhando experiência, e chegar nas grandes competições, nos grandes momentos, a gente está com essa bagagem. Então a gente está tratando esse quarteto como se fosse uma coisa extremamente inovadora e diferente, coisa que não é. A Copa do Mundo o time jogou dessa maneira. O que muda é que tem um novo jeito de jogar, mais agressividade, que a equipe vai se adaptando. Eu acho assim que a seleção e o Fluminense é o Fluminense, mas a ideia que a gente tinha para o jogo da Colômbia, o que a gente treinou, foi aquilo que a gente fez nos primeiros 15, 20 minutos do jogo. E a gente não precisava ter baixado o ritmo. Existia uma acomodação ali que colocou a Colômbia no jogo. Eu acho que se a gente conseguir ampliar o máximo possível a energia que a gente botou no começo do jogo da Colômbia, é o que eu desejo para o jogo de amanhã. Que a gente seja muito intenso, bastante agressivo para atacar e ainda mais agressivo para marcar. Que a gente conseguiu jogar muito bem no começo do jogo da Colômbia, acho que boa parte por conta da pressão muito forte que a gente exerceu na marcação. Mas 10, também era 10 diferente, que o Zico era um 10 totalmente diferente do Gerson, que era diferente de outros 10, que era diferente do 10 como era o Raí, depois no São Paulo. Então mesmo essa figura do camisa 10, teve muito 10 que era craque, mas com estilos muito diferentes. Quando você fala, talvez isso assim, leve a gente a pensar num 10 assim, mais cerebral, mais criativo, que talvez o nome, como eu disse, o mais, pelo menos aquele que mais me encantou, esse tipo de 10 armador, tenha sido o Zidane.
o futebol mundial, esse tipo de jogador, ele está um pouco mais, cada vez mais raro. Eu não fico pensando que é o último jogo. Para mim, é o grande jogo e os dias que eu tenho para treinar são os grandes dias que eu tenho para servir a seleção da melhor maneira possível. De fato, a minha conexão com o presidente é uma conexão muito boa, uma conexão de muita sinceridade desde o primeiro momento. Eu tenho que me ocupar minha cabeça para fazer o melhor que eu posso. Não ficar imaginando que é meu último jogo, não é meu último jogo, que é no Maracanã. Eu acho que o desafio ele está posto, é uma oportunidade muito grande, que todo mundo sonha em estar na seleção e disputar jogos extremamente importantes como é esse de amanhã. Então, para mim, é um grande desafio, eu me sinto bastante feliz e honrado de poder viver isso. A Argentina tem jogadores jogando nas maiores ligas com destaque e tem o Messi. Então isso já faz, e é uma equipe que está jogando há muito tempo, que teve um ciclo extremamente vitorioso de Copa América, de Copa do Mundo e que manteve uma base. Então se não for a melhor, está entre as 3 maiores seleções do futebol mundial da atualidade. Então a gente tem noção disso e a gente vai preparar o time para fazer o melhor diante de um grande adversário.